Obrigada, né, pela presença. Bom dia a nós que escolhemos a melhor parte, que estamos aqui nesse friozinho, num sábado de manhã, né? E vamos estudar nosso Evangelho de Jesus. Obrigada a todos pela paciência, pelo carinho de todos, né? Então, nós vamos estudar o Evangelho, nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, já encerramos o capítulo 9, que são bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, e agora vem bem-aventurados os misericordiosos. Então, vamos começar o capítulo 10, nós vamos estudar os itens 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Também está em Mateus, só que é o capítulo 6, versículos 14 e 15. Se o vosso irmão pecou contra vós, ide e lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulos 9, versículos 15, 21 e 22. Vamos às explicações de Allan Kardec. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das próprias faltas, se ele mesmo não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que para a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte em parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Bem, Jesus, né, ele está sempre nos falando sobre as leis de Deus, as leis naturais. Né? Ele está sempre dando um jeito de colocar essas leis nas falas, nas pregações dele, nas parábolas, né? nas explanações dele, de uma forma
ele não pega um quadro e vai explicar tudo um por um. Não, ele vai fazendo aquilo de uma forma mais leve, para que introduza no nosso coração essas lições. Né? Nesse caso, ele fala bastante aqui da lei de causa e efeito. Né? Se eu sou misericordioso com o meu irmão, o meu pai, né, Deus, nosso pai, também vai ser comigo. Se eu perdoar o meu irmão, o nosso pai também vai nos perdoará. Por outro lado, se eu não perdoar, como é que eu vou esperar que o pai me perdoe? Né? Como é que eu vou esperar? Como diz aqui, como disse o Allan Kardec, ele fala nesse estudo mesmo, né? Com que direito pedirá perdão das suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa as dos outros? Deus é misericordioso, ele é todo amor, ele perdoa sempre, né? Mas ele é justo, ele é perfeito e ele é bom. E ele criou leis justas e perfeitas, pelas quais nós somos regidos. Então, é um processo natural, é automático. Não é, ele está lá em cima, né, que a gente acaba... Aquela ideia de Deus personificado, ele está lá, olha, ele não perdoou, pá, esse aqui também não teve misericórdia, pá. Não é isso. É através de umas leis, das leis de Deus, das leis naturais. Né? A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Né? E ele criou essas leis justamente para nos reger, para que nós tenhamos, e nós temos essa lei, todo mundo sabe, né, na nossa consciência. Parece que quando a gente lê essa pergunta no Livro dos Espíritos, cai na nossa cabeça, pum! Nossa, a gente parece, meu Deus, isso parece que a gente está carregando um piano. Ai, meu Deus do céu, não tenho mais desculpa, porque se ele imprimiu na minha consciência as leis que são naturais, não tem desculpa. Né? Então, naturalmente, esse processo dessas leis naturais, esse processo é natural. Tanto é que a gente vê, quando a gente não perdoa alguém, a gente não tem paz. A gente está sempre preso àquele a quem a gente não perdoou. A gente não se sente livre. A gente não se sente leve, a gente está sempre incomodado com alguma coisa, a gente pode até não perceber na hora que é por causa daquilo, mas a gente está sempre com aquela inquietude, com aquela irritabilidade, né? E se a gente fizer aquele exame de consciência que Santo Agostinho nos recomenda, a gente vai perceber que lá no fundo tem esse perdão que a gente está devendo ao nosso irmão, e que até disse aqui Allan Kardec, será que é ele só que tem culpa totalmente dele? A gente sabe que muitas vezes não é assim, né? E que o nosso orgulho não nos deixa enxergar a nossa parte, nosso quinhão nesse processo, né? Depois, gente, eu acho muito curioso que ele fala assim, Jesus, se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele, somente. Será que a gente faz isso? A gente fica lembrando logo desses grupos de Zap, né, que agora tem, que começa uma treta lá, uma briga, aí um ofende o outro, um briga com o outro lá na frente de todo mundo, mas na hora de um pedir desculpa por outro, em vez de ser pedir lá no grupo, vai pedir no privado, vai, me desculpa. Tem uma amiga que fala assim, eu não aceito desculpa no privado, se me ofendeu no grupo, vai ter que pedir desculpa no grupo. Olha, é muito engraçado, mas às vezes a gente tendo essa vivência, né, dessa modernidade, né? A gente vê, quando a gente vai abrir, às vezes o grupo tem aquele monte de mensagem, aí depois vai ver um brigando com o outro, um acusando o outro, aí forma um grupo secundário para falar mal daquele grupo maior, é uma festa, né? Se a gente não souber usar bem esse recurso, essa ferramenta para o bem, né? Como muitas vezes a gente usa mesmo para o bem, graças a Deus. Né? Então, Jesus, com isso, ele pede que a gente tenha um cuidado, uma gentileza com o nosso irmão. Se a gente notou que o nosso irmão está num caminho errado, entendeu? Está agindo errado com alguém, com algum familiar, está tomando uma atitude errada para ele mesmo, né? Ele pede, vai lá no cantinho e conversa com ele. Se ele te escutar, você já vai ter ganho, ele já vai estar na tua mão. Se ele te escutar, você foi generoso com ele, você teve a gentileza de cuidar dele, de chamar a atenção, de corrigir, né? De corrigi-lo, mas não fez aquilo, não explanou, como dizem, né, para todos. Né? Ele pede também o cuidado, a delicadeza,
né, com o nosso irmão, a etiqueta, né, cristã, né? Então, ele, por fim, ele recomenda, né, que a gente perdoe 70 vezes 7 vezes. Ele recomenda ao Pedro, essa frase até é muito famosa, é muito utilizada, não é para a gente contar, multiplicar 70 por 7, escrever num caderninho, quantas vezes a gente perdoa e encerrar. É uma metáfora para a gente perdoar sempre, como ele faz, né, gente? Como ele faz, que Jesus pode dar todos os conselhos, porque ele segue tudo o que ele prega, né? E então ele fala muito aqui também, né, de misericórdia. E a gente fica pensando um pouco sobre essa misericórdia, né, sobre o que é ser misericordioso, que é uma palavra assim muito ampla, né, que abrange muitas virtudes, né? E a gente pensa aqui nesse contexto que é uma predisposição para a gente perdoar uma ofensa, é uma boa vontade que a gente tem de perdoar uma ofensa, ou perdoar a vida, enfim, perdoar uma situação, perdoar, né, de uma forma geral. Né? E quando a gente desenvolve, que no capítulo anterior a gente estudou a brandura e a pacificidade, a gente desenvolve isso através, né, dos exercícios, através de oração, como foi dito na página inicial de hoje, através da prece, através da disciplina, da autoanálise, fica mais fácil da gente desenvolver essa misericórdia também. Né, que a gente fica mais fácil de caminhar para a gente perdoar a situação, a vida, de coração. Né, foi muito bonito num quadro que tem de um programa sobre a busca de um filho pelo pai, pelo reconhecimento do pai, paternidade mesmo, no papel, o nome do papel, né, gente? Que é muito difícil essa situação. E o rapaz jovenzinho, do lado da mãe, ele... Nossa, rendendo várias homenagens à mãe, sendo muito, muito emocionante essa parte, né, da reportagem, e ele fala, não, eu decidi, eu parti, eu perdoei, porque só assim eu posso ficar livre, só assim eu me sinto livre. Ele perdoou um pai que praticamente o renegou por 20 anos, né, que deve ter criado várias situações, por não ter um nome lá, né? E ele, no final da reportagem, a juíza conciliadora, né, fala, olha, então você realmente é filho dele, ele vai reconhecer, vai colocar um nome e tal, agora a gente recomenda que vocês tenham um certo convívio, que pai e filho, né? Aí ela fala, quem vai partir primeiro? Aí o filho, eu, como sempre eu, e foi e deu um abraço no pai, né? Não era um programa religioso, não era nada disso, era uma reportagem mesmo, um programa de jornalismo, e foi muito emocionante, assim, a frase, essa pequena frase que ele falou, porque senão não vou ficar livre. Ele não falou em nenhum momento, eu quero que é meu de direito, porque ele tem que colocar o nome, não. Eu quero só apenas o nome do meu pai, né, e eu perdoo ele. E a gente falando de misericórdia, né, gente, não tem como a gente deixar, eu pessoalmente peço até desculpas por trazer isso aqui, porque é um livro lindíssimo, de Amélia Rodrigues, psicografado pelo querido Divaldo, né, o nome do livro é Pelos Caminhos de Jesus, e o nome da lição é O Anjo de Misericórdia. A gente não vai ler, mas a gente recomenda fortemente, com muito carinho, que todos leiam, porque é belíssimo, é transformador, é muito bonito, né? Então, foi um fato que ocorreu nos momentos finais do Cristo aqui na Terra. Nos últimos momentos do Cristo, ele já estava na cruz, né? Como ela chama, naquele madeiro infame, ele já estava ali, nos momentos finais, agonizante mesmo, e ocorreu esse fato que foi imperceptível, né? Até mesmo pela própria psicosfera daquela situação ali, foi imperceptível aos olhos dos encarnados, que ocorreu no outro plano. Né? Então, apareceram 3 entidades luminosas para o Cristo, 3 entidades luz luminosas, né? Muito respeitosamente, apareceram de uma forma muito respeitosa. E a primeira já começou a apresentar se desculpando com ele. E ela diz, Senhor, eu venho te oferecer, mostrar que eu fracassei, o testemunho do meu fracasso. Né? E ela começa a explicar
Ela diz, eu te segui por todo o lado, por toda parte, né? Procurei entrar, penetrar nos corações que estavam desalentados, que foram tocados pela sua palavra, animei os corações que estavam desiludidos, convoquei os trabalhadores, né, a fraternidade, e eu estive contigo, Senhor, quando Pedro te negou 3 vezes. Então, desiludida dos homens, de uma forma geral, eu venho te pedir a permissão para subir ao céu contigo. Se o Senhor se recorda, eu sou a fé. E aí, Cristo não falou nada, olhou compungido, com aquele olhar, né, manso que ele tem, pacífico, sereno e muito lúcido, mesmo naquele momento. E vem uma outra entidade aparecendo, também se desculpando, e ela relata o que aconteceu. Ela, olha, eu vivi todas as suas instruções. Eu vi a sua palavra que libertar aqueles que estavam à beira do desespero, à beira de cometer uma loucura. Eu vi o Senhor conseguir libertar através da sua palavra, e assim aproveitei, encorajei esses homens, falando que dias melhores viriam e virão, né? Eu encontrei oportunidade de serviço e de ação edificante, todo lugar eu soube aproveitar. Apesar disso tudo, eu fui lá agora, tentei chamar Judas à lucidez, mas ele preferiu se enforcar. Ele estava arrependido, enlouquecido e preferiu se enforcar, né? Então, eu me considero que eu fracassei, eu venho te pedir também para subir aos céus contigo, se o Senhor não se lembra, sua esperança. E veio uma terceira entidade, e ela fala, Senhor, eu procurei alojamento em todos os corações, eu incentivei as pessoas a terem a fé e a esperança, eu multipliquei pães e peixes, matando a fome sobre as suas ordens. Naquelas bodas de Canaã, fui eu que estava lá na hora de transformar a água em vinho. Eu convoquei muitos ao trabalho no bem, né? O senhor sabe, eu sou a caridade. Mas depois de ver essa cena daquele soldado, né, que lanceta no coração, Longinos, que chamam de Longinos, que lanceta uma lança, né, no coração do Cristo, eu estou desiludida, eu venho te pedir também para subir aos céus contigo, eu sou a caridade. Aí, nesse instante, Jesus fala, Pai, perdoa os homens, porque eles não sabem o que fazem. E aquele céu, né, veio uma claridade muito grande, muito bonita, e veio uma quarta entidade, lindíssima, toda iluminada. E ela diz, Senhor, eu sou a misericórdia, eu sou o anjo de misericórdia, e Deus, nosso Pai, atendeu ao seu pedido. Me diz o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. E ele falou, fica aqui. Você fica aqui na terra, leva com você essas 3, a fé, a esperança e a caridade. Fica aqui, e enquanto tiver um sofrimento, enquanto alguém estiver sofrendo, fica em meu nome aqui, para que enquanto alguém estiver em sofrimento, elas se lembrem, me conhecendo ou não, os homens se lembrem que existem a fé, a esperança e a caridade sobre o teu comando, sobre o comando da misericórdia, né? E aí foram como as 3 se abraçaram à misericórdia, e essas entidades permaneceram aqui na Terra. Depois dessas ordens, né, que Jesus deu a essas entidades luz, ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. Então, a partir desse momento, gente, a gente lembra que Jesus deixou conosco a misericórdia, a fé, a esperança e a caridade. Elas estão sempre conosco, sobre as ordens dele, que ele recomendou que elas ficassem com a permissão de Deus, né? Então, quando as dores atingirem o máximo, né, da intensidade, às vezes a gente acha que não tem, quando a gente olha, né, às vezes o noticiário, criança, gente, nesse frio, né, vamos lembrar que tem a misericórdia, é isso que Jesus espera de nós também, que nós tenhamos misericórdia com o nosso irmão, né? Ele deixou ela aqui conosco, né, para nos consolar,
para nos acalentar, e Ele espera que a gente tenha essa mesma atitude com o nosso irmão, para que, mais uma vez, a gente o chame de amigo, que Ele possa nos considerar amigo, como Ele disse, né? Porque um servo não sabe, muitas vezes, o que o seu senhor pede, um amigo já segue por amor, já segue um amigo por amor. Né? Então, que Ele possa sempre estar conosco, renovando as nossas esperanças, que nós possamos, principalmente nós, estejamos com Ele, porque Jesus está sempre conosco. Graças a Deus.